Oi, galera, tudo bem? Eu vou apresentar um pouco sobre o trabalho de iniciação científica que eu fiz no último ano. Basicamente, eu fiz um estudo de fluidodinâmica computacional utilizando o programa de computador ANSYS CFX. Esse trabalho levou em consideração uma barragem que existe no estado da Bahia, a barragem do Rio Colônia. Essa barragem, ela é do tipo, ela tem comporta, né? E ela também tem um dissipador de energia do tipo salto-esqui, um vertedor salto-esqui. Então, o objetivo principal do meu trabalho era justamente o quê? Verificar se as pressões geradas pelo jato do salto, da vazão que verte pelo vertedouro, é o suficiente para gerar algum tipo de desestruturação no leito, né, da minha barragem. Ou seja, se a resistência da minha barragem está preparada para aguentar toda a pressão gerada pelos jatos. Ok. O que acontece? A fluidodinâmica computacional é um excelente método, por assim dizer, porque a gente consegue economizar bastante o que poderia ser algo muito custoso. Ou seja, se a gente não está preparado, a gente não tem, vamos dizer, por onde começar os nossos chutes durante uma análise, por exemplo, com protótipos, ou seja lá o que for, que você está utilizando, ou até mesmo cálculos, você acaba não sabendo direito por onde começar. Se você utiliza um programa de computador, ele já te dá uma faixa menor para você trabalhar. Mas é sempre bom frisar, né, que apesar dos ótimos resultados que podemos conseguir com esses programas de computador, nunca vai ser suficiente o uso deles. A gente sempre vai precisar fazer um protótipo ou outra solução para confirmar os nossos resultados. Ok, basicamente é isso. A gente quer verificar se as pressões na base, né, na fundação da barragem vai conseguir ser compatível com a nossa resistência. Falando um pouco mais sobre os materiais e métodos, a gente tem o quê? A gente tem, né, como eu disse anteriormente, que nós utilizamos o programa CFX ANSYS para fazer a modelagem. Quando a gente está trabalhando com programas de computador, a gente tem 3 etapas bem definidas, que é o pré-processamento, o processamento e o pós-processamento. No pré-processamento, a gente vai justamente imputar, ou seja, colocar os dados de entrada no nosso programa para ele entender mais ou menos qual é a situação que a gente está trabalhando. Ou seja, a gente vai colocar os dados da nossa barragem. Ok. Assim como do fluido, né? É bastante importante ressaltar isso, não apenas da barragem, mas também do fluido. Ou seja, se a gente tem uma vazão maior, se a gente tem uma vazão menor, quais são as velocidades, se o fluido tá a uma certa temperatura, porque isso pode vir a influenciar talvez numa viscosidade, enfim. A gente também vai ter, então, a parte que o próprio programa vai ler esses valores, né, que foram adicionados pelo usuário, no caso, eu e a equipe de estudo, né, de fluidodinâmica computacional do Departamento de Engenharia Ambiental da UFBA, e a gente vai esperar ele ler e responder alguma coisa. E se responder alguma coisa é justamente o pós-processamento. Ele vai realizar os cálculos utilizando, como pré-definido pelo usuário, as equações de Navier-Stokes, e também ele vai utilizar o método KY. Enfim. No pós-processamento, que é quando a gente recebe esses resultados, a gente vai receber em formato de imagens que vão delimitar a região onde temos ar e onde temos água. Esses resultados serão apresentados em breve e a partir daí a gente pode começar a fazer algumas
suposições sobre os resultados obtidos. Nessa primeira parte, observa-se o contorno utilizado. É então possível verificar a diferença do comprimento do jato e da espessura do mesmo. E, por fim, nessa tabela é possível ver a vazão, alcance do jato, P sobre gama, X e o número de elementos da malha, seja em nós e em elementos mesmo.